A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, você nos acompanha pelo aplicativo do seu celular. tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Na abertura do programa de hoje, destacamos a presença entre nós dos integrantes do Gaúcho, Esporte Clube Gaúcho, campeão inédito do Gauchão Sub-20 Série A2. William Medeiros é o seu preparador físico e o goleirão Renan, responsável pela passagem do Gaúcho da Série A1 para a Série A2 do Sub-20 do ano que vem. Renan Dias defendeu nada mais, nada menos do que 3 penalidades máximas contra o Interzinho, o Inter de Santa Maria. Campeonato Gaúcho, através da Federação Gaúcha de Futebol, ou seja, a Copinha, teve andamento neste final de semana, com o Pelotas empatando com o Brasil no Clássico Brapel, resultado que beneficia quem vem de trás, não é? O caso Gaúcho e Esportivo. Pelotas fica com 13 pontos, o Brasil com 12, Esportivo e Gaúcho dividem a terceira e quarta colocações com 11 pontos. Depois vem Aimoré com 7, Internacional com meia dúzia, Juventude com 5 e o coitadinho do São Gabriel, que apenas é coadjuvante. Tem 1 ponto somado até o presente momento. Pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, é isso aí. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, o Internacional não soube faturar o Atlético Mineiro, que jogou depois dos primeiros 15 minutos com apenas 10 homens, na expulsão de um jogador, e ficou no 0-0. O Grêmio foi a São Paulo e foi derrotado pelo Corinthians. O Timão fez 2-0. Quando se esperava uma reação do Grêmio, isso não aconteceu. E o coitado do Juventude, hein? Juventude está de volta à segunda divisão do Brasileiro. Levou 2-0 do mistão do Palmeiras, jogando em pleno estádio Alfredo Jaconi. É de se lamentar a ausência do Juventude na próxima temporada entre os grandes do futebol brasileiro. Mas quem está balançando realmente é Grêmio Internacional. O Grêmio tem 39 pontos, é o 11º colocado, e o Internacional subiu 1 pontinho só, 36, é o 15º colocado na tabela do Brasileirão. Palmeiras, Flamengo vão para a decisão da competição indiscutivelmente. Palmeiras fez 2-0, o Flamengo ficou aí nos 64 pontos, Cruzeiro e Mirassol continuam na crescente. Cruzeiro tem 60, é o 3º colocado, e o Mirassol é o 4º colocado com 56 pontos. No futsal, olha, vai indo muito bem, obrigado, o Passo Fundo Futsal. No Brasileiro e no Campeonato Gaúcho. Que maravilha! Paulo Roberto Mafessoni dividindo conosco a bancada. O que te parece esta arrancada do nosso futebol? Maravilha estar aqui mais uma vez no programa de esportes da nossa TV Passo Fundo, e hoje recebendo ilustres convidados que vêm aí para brindar todos nós sobre essa conquista histórica do Esporte Clube Gaúcho. E evidentemente que a gente vive um grande momento no futsal aqui em Passo Fundo e na nossa região e no Rio Grande, Jorge. Carlos Dantas, o repórter de todas as regiões, em online. Olá, Jorge Antônio Queiroz. Minha saudação aos campeões gaúchos, né? Série A2, o ano que vem estarão na elite do Sub-20 do futebol gaúcho, que praticamente já prepara jogadores para iniciar, em definitivo, a carreira profissional. E para mim, a cena mais marcante da semana foi, além de esse goleiro aí defender 3 pênaltis, o Inter de Santa Maria
que esse goleiro é o que eu falo, é o William Medeiros, né? Que o Renan, goleiro Renan, desculpa, fez 13 grandes defesas, eu assisti, e o Inter de Santa Maria errou 6 pênaltis. Então pediu para levar, né? Porque quem erra pênalti não pode ser campeão. Essa é a minha opinião. Mas a cena mais linda, Sr. Jorge e demais telespectadores, foi quando o Marquinhos bateu o último pênalti que deu o título ao Gaúcho. O gurizão entrou num emocional, chorou. Me lembrou aqueles velhos tempos quando o jogador vestia a camiseta e tinha amor à camiseta a seu clube. Então, essa cena aí, para mim, foi a cena mais sensacional dos últimos tempos em termos de futebol gaúcho. Ele simplesmente se emocionou, chorou e não sabia nem onde ele estava, de tanta alegria. Então, meus parabéns ao Gaúcho, e depois a gente fala sobre dupla Grenal e sobre também ao futsal. Ok, seu Jorge? Muito bem. Muito objetiva a sua participação na abertura do programa. Depois do intervalo, a gente volta com os nossos entrevistados de hoje, dividindo a bancada também com o narrador Paulo Roberto Mafessoni. E com a participação online do repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. A gente volta já já. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Pelo aplicativo do seu celular, nós estamos aí linkados. tvpassofundo.com.br. Paulo Roberto Mafessoni, nós estamos com o William Medeiros, que é o preparador físico do Sub-20 do Esporte Clube Gaúcho, e com o Renan Dias, o goleirão, que praticou 3 defesas dos 5 pênaltis marcados para a decisão e, consequentemente, trouxe o título ao lado do Marquinhos, que, conforme se referiu aí o Carlos Dantas, fez uma cobrança perfeita e aniquilou o time do Internacional de Santa Maria.
O que revela, Jorge, que nós recentemente tivemos também a conquista do Esporte Clube Passo Fundo na categoria Sub-17, agora o Gaúcho na Sub-20, que o futebol de Passo Fundo começa a despertar, né? E começa a ganhar respeitabilidade, sobretudo por esse trabalho feito na base. Mas vamos saber dos nossos convidados o que representou para eles essa conquista. Como é que vocês viram, como é que vocês chegaram a esse título? Foi de muita luta, muito empenho, hein? Eu começo então com o William Medeiros, que é o preparador físico do Sub-20. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer também a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Gaúcho. Primeiro, eu como um dos responsáveis, né, do corpo técnico, tenho que dividir essa oportunidade aí e falar primeiro sobre o Glênio Cordeiro, que era o nosso diretor, e sobre o Gilberto Vanzella, que era o nosso treinador, que sem eles e sem a entrega do trabalho deles incondicional, não teríamos chegado a esse trabalho. E depois, claro, dividir com todos os atletas, né, os 31 atletas que a gente teve no elenco, que com certeza eles foram os grandes protagonistas que a gente pôde ter nessa oportunidade. A gente veio de uma primeira fase bem construída, né, onde a gente conseguiu se classificar em segundo no grupo. Depois, nas quartas, a gente perdeu para o Aimoré de 2-0 lá em São Leopoldo e conseguimos reverter também nos pênaltis aqui, com o Renan pegando 2 pênaltis também naquela ocasião ali contra o Aimoré. Passamos mais tranquilo na semifinal ali contra o Panambi, né, que a gente no agregado ficou 8-1, e a gente fez um enfrentamento contra o Inter de Santa Maria muito forte. A gente jogou contra uma grande equipe, com um clube que já tem um trabalho de base há um bom tempo também, uma equipe muito organizada, muito forte, o que coroa, o que premia, né, o que faz o nosso trabalho também ter um pouquinho mais de destaque, e sempre dizer que o trabalho que o Gaúcho vem fazendo hoje, já pensando a longo prazo, é justamente para a gente fortalecer a base e ter um clube um pouco mais forte ali na frente. Muito bem. William, você é porto-alegrense. Como é que você veio para as paradas de Passo Fundo? Você trabalhou no interior já ou foi buscado por alguém? O Gaúcho não é minha primeira aventura ainda no interior do nosso estado, né? Já tive outras oportunidades em outros clubes, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em Nova Prata, já tive a oportunidade de trabalhar no Esportivo de Bento Gonçalves também. Eu comecei esse ano trabalhando lá no Grêmio Bagé. Estava lá no Grêmio Bagé, trabalhando lá em Bagé. E quem me trouxe para cá foi o Glênio, né? O Glênio Cordeiro. Ele já me conhecia já, porque a gente trabalhou junto no Esporte Clube Cruzeiro, né? Lá de Cachoeirinha. Então ele me trouxe para cá para terminar o acesso, né? Vim para cá para terminar os jogos do acesso ali, e depois já fiquei para fazer esse trabalho de Sub-20. Dedo clínico, então, o olhar também perspicaz do Glênio, né, em trazer um preparador físico de qualidade, como você está demonstrando aí à frente do Sub-20 e do próprio. Você trabalha nos profissionais também, não? Eu fiz o profissional, eu fiz no acesso só, né? Sim. Aí depois eu fiquei só no Sub-20 ali, ajudo de vez em quando ali no profissional que tá disputando a Copa FCF, mas como a gente conseguiu fazer um trabalho legal ali, tava andando no Sub-20, eu fiquei concentrado só no Sub-20. Renan Dias, goleiraço aí, com um futuro promissor, 20 anos de idade, natural lá da Colmeia do Trabalho, a terra em que o pessoal trabalha realmente, a cidade de Ijuí. E daí, sorridente, pegador de pênalti. Você mostrou isso, não? Não foi só na partida final, não. Um abraço. Boa tarde, obrigado pelo convite, agradeço a vocês. Consegui coroar o trabalho, né? Tipo, nós treinamos muito pênalti, isso aí, e deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Ijuí revela bons jogadores, revela bons goleiros. Quem foi buscá-lo para vir ao Esporte Clube Gaúcho? Felizmente o Gilberto fez contato lá com o clube, lá, com os dirigentes do clube, e os dirigentes lá passaram para mim e eu aceitei a proposta do Gaúcho e vim aqui para fazer a Série A2 do Gaúcho. Você falou que treina bastante. Nessas cobranças de pênalti, geralmente os goleiros recebem orientação. Olha, o Jorge bate assim, o Chiquinho bate assim. Como é que foi esse trabalho? Porque você pegou 3 pênaltis nessa decisão e outros 2 pênaltis na partida anterior. Conte para nós um pouquinho. Na partida anterior contra o Aimoré, eu soube a maioria dos pênaltis. O treinador de goleiro do profissional e o da Sub-20 tinham me passado. Aí eu consegui coroar pegando o primeiro. O primeiro eu sabia onde é que ele batia
E nessa contra o Inter de Santa Maria, eu só sabia apenas um, que foi o número 10 deles, o primeiro pênalti que eu peguei, que era o que eu sabia mesmo, que eu tinha visto onde é que ele batia, mas o resto foi a intuição, é o trabalho e deu tudo certo. Percepção, portanto, isso é importante, né? Dantas, eu deixo com você uma pergunta aí para os nossos entrevistados. Ô Renan, parabéns antes de mais nada pela conquista, e você está no auge, né? Eu não sei qual é a tua idade e qual é a tua altura. Qual é a tua idade e tua altura? Boa tarde, minha altura é 1,90 e eu tenho 20 anos, é meu último ano de sub-20. Então, depois desse título, eu sei que tem muita coisa para rodar ainda, mas tu já tá numa idade que daqui uns dias tu vai ter que ir pro estouro, né? 19, 20 anos, tu vai ter que encarar um joguinho profissional. Pretende continuar no Gaúcho? Até porque o ano que vem o Gaúcho vem com tudo na Série A2? Sim, nós até estamos conversando sobre isso, sobre o profissional, mas por enquanto eu volto lá pro São Luís de Juí, lá no Gauchão, no Gauchão A1 lá, que eu volto profissional lá. Então tu tem vínculo com o Ijuí, tu só foi emprestado, então a tua possibilidade é de repente fazer parte do elenco do São Luís. Eu posso fazer possibilidade de voltar para lá e voltar para a divisão de acesso aqui no Esporte Clube Gaúcho. E qual é que seria o seu desejo? Permanecer aqui no Gaúcho ou retornar lá para o São Luís? Dois corações? Tem dois corações. Por enquanto eu vou voltar lá para o São Luís, porque senão eu fico sem calendário, né? Eu fico parado, digamos. E eu volto para lá agora. Muito bem. Aí está a história inicial de um futuro craque de futebol, não é? O goleiraço aí, Renan, defendeu 3 pênaltis na decisão. O que te parece, o William Medeiros, como preparador físico, trabalhar com essa meninada aí? Aqueles que futuramente serão os defensores do Gaúcho ou de outra equipe profissional, como é o caso aí do Renan. O Renan tem vínculo com o São Luís de Juí. Veio por empréstimo aqui para o Esporte Clube Gaúcho. Sempre nas nossas conversas que a gente tem, né, com todas as pessoas, a gente sempre tem o hábito de dizer que o meu papel hoje é ser um formador junto com o treinador de futebol, né? Então, o treinador que está à frente da equipe, eu também sou um formador, e o meu desafio sempre vai ser entregar para o profissional um jogador o mais preparado possível, até para também já estar preparado para a demanda que um profissional tem, né? A equipe técnica de vocês é comandada pelo William, mas você tem assessores para treinador de goleiros, por exemplo. O nosso treinador de goleiro é o Maicon Melo, né, que o apelido dele é Mamute, também um grande profissional que nos ajudou nesse processo. A gente também teve o auxílio também do Chapa, né, do Roberto Chaparini lá, que já está no clube há um bom tempo ali no Gaúcho também, que nos assessorou ali também, tanto do Paulinho também, que também já trabalha no clube lá há um tempo, que também nos ajudou nesse processo. O Gilberto Vanzella é o treinador, a ele, o Giba, a nossa saudação também, porque ele já esteve aqui no programa, inclusive, manifestando o seu contentamento em comandar o Esporte Clube Gaúcho. O Gilberto, ele é um cara que já estava aqui no Gaúcho desde o ano passado, né? Então, é natural aqui de Passo Fundo, jogou até no Esporte Clube Passo Fundo também, jogou lá, e é um cara que teve a sensibilidade de comandar esse trabalho muito bem, né? Então, um cara que construiu o grupo dedo a dedo, buscou jogador dedo a dedo, acreditou também nos atletas que já vinham já jogando no profissional do clube, então uma parcela muito forte aí tem do empenho e do trabalho dele nesse processo. Está conosco o Carlos Dantas, no outro lado aí do vidro, não é? E, consequentemente, participa com a próxima pergunta. Dantas. William, minha pergunta é a seguinte: saindo o Renan, que foi o grande destaque desse título, o Gaúcho já está preparado para repor essas peças? Como é que vem as outras categorias de baixo, as que vêm subindo? Tem muita gurizada assim com futuro promissor, William? Hoje o Gaúcho, em termos de categoria de base, só tem o sub-20, né? Então é uma categoria única que o clube tem. Então, hoje a gente teve a oportunidade de ter o Renan nesse segundo semestre aí como defensor do nosso gol. Tem o reserva dele, que é o Luiz Aranha, né? Que é o Luiz Gustavo Aranha. Aranha é apelido dele, que é um menino 2008. Então, é um menino que ano que vem que ele vai ser juniores ainda. Então, esse ano ele ainda tem idade de sub-17. Um menino com uma capacidade também muito grande. A gente vai precisar
tentar remoldar um pouquinho do nosso time pro ano que vem, até porque a grande parte dos meninos ali que eram titulares são 2005, né, nascidos em 2005, então eles já passam a ser profissionais pro ano que vem. Mas a gente já tem alguns atletas ali que são as idades menores, 2006, 2007, com capacidade, e agora é o momento que a gente tem para ir buscar jogador e analisar também, ver as possibilidades que a gente tem de outros atletas para poder estar compondo o elenco do ano que vem. William, na sequência, a minha pergunta é a seguinte: desses que estão estourando a idade, sem querer queimar ninguém, sem querer encher a bola de ninguém também, não precisa dizer nomes, mas há a possibilidade de se aproveitar um ou dois para o grupo principal do Gaúcho, já que é sub-20? Olha, eu vou ser sincero para todos vocês. Para mim, todos eles que têm idade, que são seu primeiro ano de profissional ano que vem, têm totais capacidades de hoje estar no plantel profissional do Gaúcho e a grande parte deles até vislumbrar uma situação de titularidade em algum momento. Tendo em vista, William, que grande parte desse grupo estoura a idade, para a disputa do campeonato do ano que vem, o Gaúcho precisa remontar o seu time sub-20? Aonde vai buscar esses jogadores? A primeira situação, a gente já faz uma análise diretamente até das próprias equipes que a gente enfrentou, né? Então a gente enfrentou alguns adversários com bastante meninos de qualidade, com bastante meninos que têm idade de juniores ainda para 2026 e que daqui a pouco são atletas que a gente já está monitorando, já vai pensar no ano que vem. Naturalmente, eu, Gilberto, Glênio, todas as pessoas também que hoje estão à frente do clube lá têm as suas relações também, então vai ser natural daqui a pouco ter uma indicação de A, de B, de C. Então a gente já está mais ou menos já construindo uma estrutura, construindo um planejamento em cima daquilo que a gente vai buscar para o ano que vem. A nossa ideia é manter um time com uma régua alta como a gente teve para esse ano. Que bom, a gente fica muito feliz em saber isso aí, né? E aí segue para frente os preparativos. Pode pintar também para esses meninos novas oportunidades em outras agremiações também, hein? É natural que aconteça, né? A partir do momento que tu tem um trabalho vencedor, um trabalho promissor, que ele aparece, que ele conquista, naturalmente as pessoas veem, as outras equipes, outros diretores, outras pessoas ficam curiosas de saber, ou daqui a pouco chama a atenção, né? Então é natural que daqui a pouco também outros meninos tenham outras oportunidades em outras situações, até pro próprio Renan também, que querendo ou não, eu até comentei com ele que esse trabalho valorizou o trabalho dele, né? Esse momento que ele viveu aqui no Gaúcho valorizou o trabalho dele, então hoje ele retorna para o São Luís já como um atleta já com alguns degraus para cima, com uma outra maturidade, com uma outra experiência. Então, naturalmente vai acontecer de que outras equipes também procurem os atletas e aí, naturalmente, vai partir deles também saber de onde é o melhor caminho para eles. É bom observar que o projeto Gauchão 2025... Momento, Dantas. O projeto Gauchão 2025 é financiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Esportes e Lazer e ProEsporte RS. Através do ICMS que você paga, logicamente tem esse retorno. Isso é muito importante. Incentiva a projeção de atletas, não é verdade? Através do projeto do ProEsporte é que a gente conseguiu financiar toda a competição, né? Então, naturalmente, a gente sabe do gasto alto que é com viagens, o nosso dia a dia também, que gera um custo, né? Então, como o Gaúcho conseguiu ter o projeto aprovado dentro da lei do ProEsporte, né? Pode que uma boa parte aí da competição pode ter sido financiada pelo projeto ProEsporte. Isso aí tem o dedo do professor Beto também, não é? Também, Beto Villanova também, um grande parceiro aí que nos ajudou muito nesse processo aí. Ele que fez todo o trâmite aí para o Gaúcho viver esse momento. Dantas, qual seria a pergunta? Renan, você como a grande estrela da companhia, claro, não deixa subir para a cabeça. Senão, né, tu vê como é que é a profissão de goleiro. Ontem o goleiro do Grêmio fez uma defesa monumental e depois saiu numa bola errada e o Grêmio tomou um gol. A minha pergunta, e tu já tem procurador, Renan? Ou tu por enquanto tá se virando sozinho? Sou sozinho ainda. Não tem ninguém. Mas já tem pressão. Tem umas possibilidades aí. O detalhe é esse, não é, Renan? Você busca o seu objetivo, inspirado em quais goleiros que você viu atuar defendendo os grandes do futebol do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, como referência, tem o Fábio do São José, que já até trabalhei com ele.
Eu tenho referência aos que eu trabalhei recente, né? Que é também tem o Guilherme Medina, que já passou pelo Passo Fundo. Tem o Raul, que tá no Botafogo também, que é de Lagoa Vermelha, eu acho que é aqui de perto. E essas são minhas referências. O futebol mudou bastante, né, Jorge? Especialmente agora o goleiro também tem que sair jogando com os pés, né? É uma jogada que vem sendo treinada, desenvolvida por todos os técnicos. Como é que você vai nesse quesito, hein? Eu acho que é muito trabalho, né? Eu, como sou novo, estou trabalhando, estou aprendendo cada vez mais e até me aventuro às vezes, mas tem muito que melhorar. Você tem facilidade de jogar com os pés ou o forte realmente é a defesa, com as mãos? O forte realmente é a defesa. Eu tenho que trabalhar muito ainda para ser muito bom com os pés. Por isso que você é goleiro, né? É isso. Fosse mais habilidoso, seria um homem de meia cancha e tal, um homem de frente e, consequentemente, não teria aquele compromisso de estar daqui para lá, de lá para cá, na linha do gol, né? Amassando a grama por ali, porque goleiro bom não deixa a grama crescer onde ele está, né? É verdade. Mas só que o futebol evoluiu, né? E hoje todas as equipes que a gente vê acabam forçosamente saindo com a bola jogada com os pés pelo goleiro. William, esse trabalho é feito aí pelos preparadores físicos também ou não? Ou deixa tudo isso aí com o técnico? É até interessante também a gente tocar nesse assunto, porque uma das coisas que eu acredito a gente ter chegado a esse nível da competição e chegado a esse título inédito para o Gaúcho foi o nosso trabalho, né? E quando eu digo trabalho, foi o planejamento dele, a organização dele, a insistência dele também, principalmente nos momentos que a gente estava passando por dificuldades, ou momentos que, como foi a derrota para o Aimoré, por exemplo, numas quartas de finais, você já sair já com 2-0 no primeiro jogo, fica mais difícil, mas a gente não abriu mão da nossa convicção. Mas é um trabalho em conjunto, né? Então, costumo dizer que é um trabalho em conjunto, né? Tanto do treinador, do preparador físico, do preparador de goleiro, né? A gente tendo a oportunidade de ter um analista, de ter um auxiliar técnico, é um trabalho em conjunto de todo mundo para poder fazer a engenharia andar e o carro andar bem. Nós estamos muito longe ainda da abertura do Campeonato Gaúcho do ano que vem, Renan. Mas o São Luís deve se movimentar nos próximos meses aí, visando a formação do seu plantel. Você já foi acionado pela atual direção do São Luís ou está aguardando ainda depois da grande conquista pelo Gaúcho? Sim, eles já entraram em contato comigo e começa dia 1 de dezembro lá em Juí. Dia 1º de dezembro, portanto. Dezembro, quando menos se espera, já está chegando, né? Vem a galope. Mais uma participação do Carlos Dantas. Outra coisa, Renan. Tu é o capitão da equipe, tu é um goleiro comunicativo, dá bronca com o zagueiro, corrige posicionamento de defesa. Tu já aprendeu isso aí, mais ou menos, como é que se faz na prática? Afinal, tu já tá com 20 anos, não é mais criança, né? E a tua liderança ali atrás é fundamental para um funcionamento de defesa, meio campo e até mesmo os cabeças de área, né, Renan? Como é que é a tua liderança dentro de campo? Você é capitão da equipe ou não? Não sou capitão da equipe. O capitão é o zagueiro Gabriel Zorzan, mas a liderança o goleiro sempre tem que ter, né? O goleiro sempre tem que estar falando, o jogo sempre ativo e eu sou muito comunicativo. Dentro do jogo eu sou muito comunicativo. Conte um pouco da tua trajetória. Você começou aonde? Você se projetou por onde? E como você veio para o Esporte Clube Gaúcho? A maioria, desde que eu comecei, desde os meus 11 anos, eu quase sempre joguei no São Luís de Juí, né? Até passei por outros clubes, mas ali foi onde eu comecei a jogar na base, ali na Sub-17, desde o Gauchão, e vim parar no Gaúcho agora. Muito bem. Nós vamos, senhoras e senhores, a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco, depois dos comerciais. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Foram entrevistados no programa de hoje, no primeiro bloco, e permanece conosco aqui William Medeiros, preparador físico, e Renan Dias, goleiro do Sub-20 do Esporte Clube Gaúcho, campeão inédito do Gauchão Sub-20, Série A2, em cima do Internacional de Santa Maria. Olha, Carlos Dantas, Paulo Roberto Matessoni, nós estamos preocupados realmente com o Campeonato Gaúcho da próxima temporada. Há uma definição aí, há uma divisão, inclusive, na Série A2. É isso? Isso. Deu para perceber, não é? Os adversários do Esporte Clube Gaúcho, do Esporte Clube Passo Fundo, foram definidos em reunião realizada silenciosamente na semana que passou na Federação Gaúcha de Futebol. E essa definição foi boa ou ruim para os representantes de Passo Fundo? Eu acredito que sim, foi boa. Pelo fato de que não vai haver clássico da cidade. Então não vai aquela competição que possa definir este ou aquele entre os possíveis classificados. Poderão se encontrar mais adiante somente. Exatamente, na primeira fase, não é? Sim. Então na fase inicial não cruzariam, mas mais adiante poderão até se cruzar. O que é bom porque daí os dois podem galgar, né, colocação, buscar a sua classificação na competição. Essa pergunta eu faço para o William, que é preparador físico do Sub-20, mas que está ali vinculado e trocou ideia, certamente, com a direção do Esporte Clube Gaúcho. O que pareceu o comportamento da direção relacionado a este sorteio que foi realizado, este carnê que foi definido para o Campeonato Gaúcho Série A2? A gente sabe que o que a gente tem de informação é que os clubes já vinham se conversando entre si para a mudança do período do ano em função do tempo, né? Exato. Então, como o acesso ele acaba pegando esse trecho ali do inverno, então pega muita chuva, e aí condição de campo, etc e tal. Não se imaginava que a federação ia dividir dessa forma, né? Que ia fazer com grupos menores, grupos num turno único também, então numa primeira fase o clube vai acabar jogando só 3 jogos ali, né? Dentro do grupo. Vamos aguardar, né, para ver se vai ser isso realmente, que a federação vai bater o martelo e definir no final das contas, até porque esse ano ela também já vinha num formato diferente, né, onde todos enfrentavam todos.
Acredito eu que para quem gosta de futebol, para a expectativa do futebol, são menos jogos, né? Mas vamos aguardar a federação ter uma definição, né, concreta mesmo, bater o martelo, se vai continuar dessa maneira, se vai ter aceitação de todos também. E acredito também que o Gaúcho, se ficando dessa maneira, fique num grupo bom. Então, pegar Santa Cruz, pegar o Veranópolis e aí mais alguém que subir da terceirona ali. Vamos aguardar para ter as definições aí. Ô, seu Jorge. Diga. Eu tenho os grupos aqui. O grupo do Gaúcho é o grupo D. Vou começar de baixo para cima. É Santa Cruz, Gaúcho, Veranópolis e mais um que subir da Série B. O grupo C, Brasil de Farroupilha, Passo Fundo, Brasil de Pelotas e mais um da Série B que subir, né, da terceirona. E o grupo B, Aimoré, Esportivo, Gramadense e Lajadense. Grupo A, União Frederiquense, Glória, Bagé e Pelotas. Na minha opinião, colegas de bancada, o Passo Fundo e o Gaúcho levam uma certa vantagem técnica, por quê? Né? Apesar que eles não jogam entre si, né, no mesmo grupo, só na segunda fase. Então, a subir da Série B ou não subir não vai fazer muita diferença. Agora que eu estou me dando conta. Por quê? Tanto o Passo Fundo como o Gaúcho vão enfrentar Aimoré, Esportivo, Gramadense, Lajadense ou União Frederiquense, Glória, Bagé ou Pelotas na primeira fase. Então, é uma competição com um certo nível técnico bem alto e com boas equipes e grandes equipes. Então vai ser uma competição muito difícil, na minha opinião. Muito bem. Você fecha, William, com o pensamento do nosso repórter? A divisão de acesso, ele é um campeonato com uma característica muito difícil, né? Se a gente pegar o próprio exemplo desse ano, né? Olha a campanha que o Aimoré fez na primeira fase e não conseguiu acesso, né? Acabou subindo no Novo Hamburgo e de Santa Maria. Então é um campeonato muito difícil. A gente sabe da qualidade do campeonato, da qualidade técnica dos clubes também. É sempre um campeonato de incógnita, né? Mesmo que tenha um favorito no começo da competição, nunca é a certeza que isso vai se confirmar depois pela dificuldade dele, pela logística também que o nosso estado tem. Vamos ver o andar da carruagem aí para ver como vai definir aí todas as coisas. O campeonato deverá começar depois da Copa do Mundo, então, pelo que eu entendi. Exatamente. Então nós vamos ter muito tempo para que os clubes se preparem. Inclusive de formar um plantel bom e tal para essa disputa que vai ser curta, né? Mas que dará tempo para que os clubes se preparem. Oxalá que Gaúcho e Passo Fundo estejam preparados à altura, porque faz tempo que Passo Fundo está precisando voltar para a primeira. Você está aí com a data prevista para o começo do campeonato, não é? Lá por agosto, Dantas? A previsão é para começar início de agosto, logo depois, né, de julho, para que fuja do inverno rigoroso do Rio Grande do Sul. Pelo menos depois da Copa do Mundo, obviamente. Pelo menos é a previsão da federação. Mas sabe que até lá muita coisa pode acontecer. Pode até mudar o início, pode ser antecipado, depende muito. Muito bem. Jorge, e durante o primeiro semestre, o que farão os clubes? Inicia 2 de agosto... E vai até 18 no primeiro semestre, 31 de outubro. Nós teremos o Campeonato Gaúcho de Futebol. Depois, então, a Copa do Mundo. E a posterior da Copa do Mundo, teremos, então, a Série A2. Deu para entender? Deu para entender. Pois é, mas o assunto principal hoje relaciona-se com a campanha que está fazendo o nosso Esporte Clube Gaúcho na Copinha, a Copa Rui Carlos Osterman da Federação Gaúcha de Futebol. Pelotas e Brasil de Pelotas fizeram o clássico no final de semana, não deu vencedor. 1-1. Brasil e Pelotas ficaram no 1-1 e o Brasil fica com 12 pontos, é o segundo colocado. A liderança é do Pelotas, você acompanha aí na tela, inclusive, com 13 pontos. Depois vem Esportivo e Gaúcho, ambos com 11 pontos. Classificam-se, William, diretamente as duas primeiras equipes, é isso? É isso, os dois primeiros colocados classificam direto para a semifinal já. E depois? Aí do terceiro ao sexto fazem como se fosse umas quartas de finais, né? Para definir os outros dois próximos para a semifinal.
A vantagem é do Pelotas, Jorge, porque vai jogar o próximo jogo contra o São Gabriel, que você disse, tem zoom ponto, né? Não ganhou de ninguém. E já o Brasil enfrenta o Esportivo e tem que torcer contra o Passo Fundo diante da equipe do Juventude, contra o Gaúcho diante da equipe do Juventude. Mas o Juventude vem com uma equipe mista e, consequentemente, o Gaúcho deve tirar proveito desta consequência, não? A gente sabe que classificar entre os 2 primeiros já é uma vantagem até para poder ter um tempinho mais de trabalho, né? Mas acreditamos que o Pelotas deve ganhar do São Gabriel, né? Em razão do campeonato que o São Gabriel faz. E a gente tem acreditado, sim, numa grande vitória contra o Juventude no domingo. A gente sabe que o Esportivo e o Brasil de Pelotas também é um jogo bem difícil, né? Mas a gente fazendo a nossa parte aí, com certeza o Gaúcho vai estar classificado ali na primeira ou na segunda posição e já vai estar classificado para a semifinal. Vamos lembrar então ao telespectador, domingo lá na Arena B8. 15 horas contra o Juventude, às 15 horas da tarde contra o Juventude. Bom horário, hein? Jogo bom, jogo para ser prestigiado, 3 da tarde, maravilha, no domingo, hein? Eu acredito realmente que o Gaúcho vá aos 14 pontos neste final de semana, com o apoio do torcedor periquito. O torcedor periquito que está sequioso de um jogo no final de semana. Afinal, o Gaúcho tem jogado no meio de semana, o que impede realmente o seu fiel torcedor a comparecer lá na Arena B8. Dantas. Seu Jorge, eu queria fugir um pouquinho da pauta e aproveitar e discutir um assunto com uma pessoa sobre o atual momento do futsal gaúcho. Bem rapidinho aí. Uma pessoa, eu estava analisando, cada partida que eu assisti aí, AGF, Sarandova, Ibiraiaras, eu voltei 20, 30 anos no futsal. Me lembro quando eu acompanhava o Ser César para ir jogar em Sarandova, né? E certas equipes nem participavam. Quadra pequena, ginásio lotado. Parece que a gente voltou esse tempo áureo do futsal. Eu acho que é um renascimento do futsal e se torna uma das modalidades mais democráticas hoje no Rio Grande do Sul, né? O que tu acha? Sobretudo porque temos aí a Federação Gaúcha de Futsal, a Liga Gaúcha de Futsal e há também uma outra liga, Sul-Rio-Grandense, né? Se não me falha a memória. Então, tem muitas competições e o futsal tem se tornado um esporte bem democrático, participativo, com a participação de todas as cidades. Você falou em quadra pequena, o time treinado pelo Javali, a Associação Campos Borges, acabou perdendo nos pênaltis para a equipe de Itapejara. Havia perdido no jogo de ida em Itapejara, lá na sua casa venceu, foram para a prorrogação, empate, né? Ganhou no tempo normal, empate, decisão dos pênaltis e aí, no último pênalti, ele levou a classificação a equipe de Itapejara. O outro lado aqui, o Ibira está classificado, né? E o Soberano de Sarandi, que é treinado pelo Thiago Bortolom, acabou sendo eliminado diante do Vélez, lá da cidade de Camaquã, que é uma equipe que joga a Liga Nacional de Futsal. Então, realmente... Mas é o seguinte, né, Dantas? Tem muita gente que investe no futsal, tem muito jogador bom jogando aí por esses clubes, pelas cidades afora aí. E revelando novos talentos, né? E o Thiago Bortolom, que eu acho ele parecido com o Gustavo Papa, apelidei ele de Gustavo Papa do futsal. O Soberano ficou fora, mas está bem estruturado, o Soberano. Isso que eu acho importante. O ano que vem o Soberano vem com tudo, hein? É verdade. E tem bons jogadores, inclusive aqui o Romarinho, que é daqui, né? E o nosso... E o Arthur, né? Que joga muita bola, que é um jogador que é advogado aqui em Passo Fundo, que joga para a equipe aí do Soberano. Além disso, é evidente que nós temos que destacar o Passo Fundo Futsal, né? Que vai indo de vento em popa. Essa é a grande realidade. Disputando paralelamente Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro e faturando títulos. Isso é importante. Sem sombra... O Passo Fundo está muito bem estruturado, está no caminho certo, independente de conquistar ou não um título em nível nacional. Esse ano está pintando de novo com tudo. E me parece, eu não consegui mais acompanhar treino pessoalmente, por questões particulares, mas me parece que deu liga. E com jogadores destaques da região, para ver como é fértil esse futebol gaúcho aí, professor.
Sem dúvida, né, Dantas? Você veja bem que o que vive aqui também o Atlântico de Erechim. Recentemente ele conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil e agora já está de novo na Liga jogando. Jogou lá contra o Cascavel, acabou empatando nos últimos minutos da partida e agora já traz para casa a decisão, onde ele é muito forte ali no estádio do Galo em Erechim. E só para encerrar o assunto futsal aí, a CBF, para mim, é multicampeã de todos, né? 50 anos. Brasileiro e mundial, prepara uma grande equipe para o ano que vem, quando serão comemorados 50 anos de existência da ACBF de Carlos Barbosa. Então, grandes eventos, uma grande equipe antes de mais nada, e seu Clóvis foi nomeado a semana passada como vai ser em formatura se diz Paraninfo, né? Mas ele vai ser o gestor desse aniversário no ano dos 50 anos da CBF e vão montar uma equipe para ser campeã brasileira da Liga Nacional. Muito bem, eu vou agradecer a participação dos nossos convidados do programa de hoje, vou liberá-los, inclusive, agradecendo ao William Medeiros, preparador físico do Sub-20, e que vai continuar como preparador auxiliar também da categoria principal, não? A princípio isso, né? A gente continua ali no trabalho do profissional ajudando e ajudando também o Gaúcho em si, né? Como o clube inteiro, para a gente já projetar esse restante de ano aí, se Deus quiser, vencendo a Copa FCF também, conseguindo a vaga da Série D e já estruturar um 2026 forte aí para o Gaúcho poder ter outras conquistas. O que diz o Fabiano Daitz a respeito da possibilidade de classificação e chegar na Série D? Ele comenta a boca pequena ou não? O Fabiano é um grande profissional, um cara que já conhece a casa aqui também, o pessoal já conhece ele, um cara vencedor, então ele está nesse trabalho para vencer, então ele já tem a organização dele, a própria competição também que o Gaúcho vem fazendo é para justamente buscar o título e, se Deus quiser, a vaga na Série D. Domingo? Domingo, 15 horas, contra o Juventude, Copa FCF, último jogo da primeira fase aí. Se Deus quiser, vamos vencer e ficar com a segunda colocação. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Renan Dias, goleiraço aí que tem um futuro promissor. Defensor de pênaltis e, consequentemente, trazendo a sua saudação final. Esperamos que você tenha o sucesso que todo mundo espera. Agradeço pelo convite e dizer muito obrigado a vocês. Renan, aproveitar para te desejar boa sorte. Acho que você tem um futuro promissor e ai de ti se mascarar, não querer dar entrevista para mim um dia na beira do campo, o bicho vai pegar. Não. Abraço. A humildade vai ficar sempre, não vou ser mascarado não. Muito bem, não pode subir para a cabeça, né? Então, o nosso agradecimento ao pessoal do Esporte Clube Gaúcho, a nossa saudação ao Gaúcho, campeão inédito do Gauchão, Sub-20, Série A2, e que na Série 1 também nos dê grandes alegrias na temporada de 2026. Mas o assunto não se esgota aqui no nosso programa. Paulo Roberto Mafessoni, narrador esportivo, Carlos Dantas, repórter de todas as ocasiões. Campeonato Brasileiro de Futebol. Está se desenhando o grande campeão. Essa é a realidade. Mas ainda não temos uma definição. É evidente, porque restam algumas rodadas a serem cumpridas ainda. Aliás, restam 7 rodadas a serem trabalhadas ainda por Palmeiras e Flamengo. E o Cruzeiro corre por fora nesta situação. Mafessoni. Jorge, você vê outra situação que não seja Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, em todas as competições? É difícil, né? Difícil. Nós temos que entender uma coisa, o Rio Grande do Sul ou entra na SAF, se organiza, porque nós vamos simplesmente participar. O que a gente ouve o pessoal falar? Olha, com o plantel que aí está, temos condições de classificar para a Libertadores. Mas esse é o objetivo, e o objetivo de brigar por título, seu Jorge. Exatamente, Dantas. Olha, eu ontem tinha esperança no Grêmio, mas me convenci. O Grêmio está no limite, é isso aí, não passa disso aí. Porque só não está no rebaixamento porque na janela ali conseguiu fazer boas contratações. O Arthur joga sozinho nesse time do Grêmio, né? Então, infelizmente, o futebol gaúcho
né? Está em uma decadência total. O Inter sem inspiração, sem tesão, independente de salário atrasado, não tem qualidade, não tem condições. Tem jogadores que não têm condições. Mas o treinador chegou aí, devendo organizar o time, para mim, fez uma bagunça no time do Inter. Agora ninguém se entende, ninguém sabe quem é quem dentro do campo. Dantas, 8 jogos do novo técnico do Inter, apenas 2 vitórias, seu Jorge. Mas a bola teimou em não entrar, graças a um goleiraço, hein? Ederson tá batendo na seleção brasileira, tá pedindo passagem o goleiraço do Atlético Mineiro. Fez maravilhas. Bom goleiro, lógico, tem que fazer isso, fez o seu papel. Sem dúvida. É outro jogador que eu acho, Jorge, que seria fundamental para a seleção brasileira, é esse Arthur que está no Grêmio. É um jogador de qualidade, um jogador que faz o que quer com a bola, trabalha muito bem, é uma condição que pede passagem para ir para a seleção brasileira também. Opiniões, né? Sim. Ele vive com problemas de muitas lesões, esse é o grande detalhe. Mas ele voltou muito, isso, né? Voltou muito bem, hein? Com qualidade. Quando ele está em campo, quando ele pega a bola sai redonda, né? Pena que às vezes não tem companhia, não tem com quem jogar, né? Vamos voltar aos possíveis campeões desta competição. Palmeiras, 65, Flamengo, 64. Cruzeiro, eu disse, corre por fora com 60 pontos. Se alguém cochilar ali, o Cruzeiro pode chegar e beliscar o vice-título, talvez, hein? Tomara, né? Seria uma boa, né? Que o Cruzeiro que faz vamos dizer assim, uma campanha de recuperação, porque recentemente estava na segunda divisão, endividado até mas aí melhorou com o quê? Com a SAF, né? A ideia sua é muito boa, né? Mas voltando a Grêmio e Internacional. O Grêmio sucumbiu diante do Corinthians, me parecia que ia equilibrar o jogo, que as condições eram favoráveis para o tricolor. Mano Menezes havia armado muito bem o esquema de contenção, mas o sistema... Aí outro foi jogar faceiro. Exatamente. Mas ontem, né, ou no jogo contra o Corinthians, logicamente vacilou e vacilando, perdeu o controle ali no sistema de defesa, principalmente. Mas voltando ao problema de goleiro, né? Nós entrevistávamos aqui o Renan, né? Que a situação de goleiro é dificílima. O Volpi fez uma brilhante defesa e logo em seguida saiu errado na cobrança de escanteio e propiciou, a exemplo da defesa do Grêmio, da zaga do Grêmio, não é só o goleiro, a culpa não é só do goleiro. Né? O Mano não conseguiu ajeitar esse problema defensivo do Grêmio que tem contribuído para as derrotas do Grêmio. Leva gol com muita facilidade, erra muito individualmente e coletivamente. Grêmio, tu acha que passa definitivamente para aquela zona de Sul-Americana, Carlos Dantas? Não tem time para isso. E tá complicado a situação do Grêmio, assim, o próximo compromisso tem que vencer, é obrigado, é pressionado, assim como o Inter jogou pressionado, né, contra o compromisso do fim de semana, que me fugiu o nome agora, e no meio da semana o Inter joga pressionado 6 pontos, porque se não vencer o Vitória, que é o primeiro do rebaixamento, se embola junto com o Vitória. O Inter só não está a 1 ponto do rebaixamento porque empatou. E o Vitória perdeu durante a competição. Senão, o bicho já estava pegando e faltam 7 rodadas. E quanto menos rodadas faltam, mais aumenta o perigo e a tensão. Porque obriga a vencer. E nós não vemos luz no fim do túnel, principalmente no time do Internacional. Não vejo mais nada. O time está totalmente desmotivado. Parece que eu estou vendo os jogadores no vestiário depois do jogo. Tomara que chegue as férias do avesso. Eu não aguento mais. Essa é a realidade. É uma cartilha de quem vai rebaixar. É briga na saída, um se manifesta de um jeito, outro se manifesta do outro. O Internacional está brincando com uma situação extremamente perigosa. E só não está pior porque há outros times que estão fazendo força para cair, viu? Essa briga entre a torcida ali não recomenda pra gente ninguém, né? Não se justifica, né, nos tempos de hoje, né? Exato. Dantas, muito obrigado por sua participação no programa de hoje.
Obrigado. Só para encerrar aí, ó. Ontem o Juventude fez jus ao Dia dos Finados. Morreu outro Juventude. Série B para ele. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Carlos Dantas. Um grande abraço, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Prazer grande estar mais uma vez aqui. Parabéns à moçada do Esporte Clube Gaúcho pela brilhante conquista. E no encerramento do programa de hoje, a nossos telespectadores assíduos, os irmãos Santana, lá do bairro Vera Cruz, responsáveis pelo Santana, um dos grandes clubes do futebol amador de Passo Fundo. Por falarmos em futebol amador, o campeonato continua em pleno andamento e está sendo prestigiado por grande público nos finais de semana, especialmente no Delmar Cittoni. Isso é muito importante. Para encerrar ainda, não esqueça, neste final de semana, neste domingo, 3 da tarde, todos na Arena B8 prestigiando o Esporte Clube Gaúcho, que precisa mais do que nunca da vitória para almejar ainda ficar entre os 2 melhores da competição e, consequentemente, jogar de sangue doce os seus próximos compromissos. Encerrando, a pergunta é aquela que eu faço sempre. Você já fez a vacina contra a influenza? Se não fez, faça. Se você não fez o reforço para a Covid, se não fez, faça. Porque nós queremos que você esteja sempre ao nosso lado. Nós amamos vocês e, consequentemente, estamos fazendo essa recomendação. Muito obrigado, senhoras e senhores. Felicidades a todos. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.